Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar da iProcess e Lecom. Hoje nós vamos falar sobre automação de processos pela área de negócio, oportunidades e desafios desse tipo de atuação, onde a área de negócios faz a automação do seu processo. O webinar vai ser apresentado pela iProcess e Lecom. A iProcess é uma empresa especializada em soluções de gestão de processos e em tecnologias habilitadoras de BPM, SOA e gestão de conteúdo. Estamos atuando há mais de 16 anos dentro da área de processos, é o principal foco de atuação da iProcess. A iProcess é uma das consultorias mais premiadas pela inovação dos projetos que já trabalhou, já com algumas centenas de processos modelados, otimizados e automatizados ao longo desses 16 anos. Lecom é uma empresa parceira da iProcess, que tem um produto de automação de processos chamado Lecom BPMS, com mais de 20 anos de mercado, mais de 150 grandes clientes ativos no Brasil usando a plataforma e mais de 5 mil projetos implementados e implantados. Meu nome é Eduardo Brito, sou diretor da iProcess, atuo há mais de 18 anos na área de BPM, Workflow e Gestão de Conteúdo. Tenho graduação e mestrado na área de computação, onde eu fiz mestrado na área de automação de processos. Sou professor do MBA de alguns cursos de BPM e tenho algumas certificações na área também de BPM, como CBPP, OCEB e de gestão de projetos e conteúdo. E participei ao longo desses 16 anos de atuação da iProcess de inúmeros projetos de automação de processos, na qual eu pretendo hoje passar um pouco dessa experiência com vocês. Esse conteúdo ele é fruto de um curso da iProcess que nós estamos lançando agora nesse mês de setembro, que é um EAD em automação de processos chamado Transformação Digital Orientada a Processos. Convido todos vocês depois a conhecerem o curso, acessarem e verem interesse em se aperfeiçoar um pouco no tema automação. Retornando então, nós vamos falar hoje sobre a automação de processos pelas áreas de negócio, onde a gente vai conversar inicialmente sobre o que é automação de processos, sobre as características que o processo tem que ter para ser automatizado pela área de negócio e algumas funcionalidades desejadas numa ferramenta de automação para que utilize também essas características e possa ser utilizada pelo negócio. Vamos começar então falando um pouquinho sobre o que é automação de processos, de modo a alinhar o entendimento de todos. Mas como eu estava falando então, vamos começar falando um pouco sobre o que é automação de processos e como a automação de processos é feita. Para que, a partir disso, nós possamos entender como que a área de negócio pode trabalhar num projeto de automação. A automação de processos, tipicamente, ela tem 4 grandes etapas. A etapa de modelagem, onde eu defino o processo. A etapa de automação, onde eu configuro esse processo. A etapa de execução, onde o processo é implantado e distribuído entre as pessoas que vão executá-lo. E a etapa de medição, onde eu posso colher os resultados, os frutos de todas as informações que são geradas pelos processos que estão em execução e assim tomar uma série de decisões em tempo real e no futuro de identificação de gargalos e oportunidades de melhoria. A etapa de modelagem, inicialmente, é a etapa que todo mundo faz quando faz um trabalho orientado a processos. É a etapa de conhecer o nosso processo, onde eu entendo como o processo é feito, que atividades são executadas, por onde esse processo passa, quem faz cada atividade. É uma etapa normal, como vocês já fazem hoje, quando fazem a modelagem do processo de vocês em BPMN, na ferramenta da sua preferência. Essa modelagem, que a gente chama de modelagem de negócio, é uma modelagem que ainda precisa ser enriquecida para a gente pensar em automação de processos. E é por isso que a segunda etapa, vocês podem observar agora nesse desenho, que ele está um pouco mais complexo, com um pouco mais de atividades, é a modelagem para automação, que é uma modelagem onde nós vamos detalhar mais o processo e identificar alguns atributos e algumas informações a mais que são necessárias para que o processo possa ser automatizado por uma ferramenta de BPM. Isso porque, num projeto de automação,
A ferramenta de BPM ela é responsável por orquestrar o processo. Ela é responsável por dizer por onde o processo passa, quem faz cada etapa do processo. E assim eu preciso reunir uma série de informações adicionais para que a ferramenta de automação tenha condições de tomar determinadas decisões que no processo manual são tomadas pelas pessoas. A automação ela é feita item a item através de uma série de etapas que permitem eu ensinar o BPMS como que ele vai executar o processo. A primeira etapa, depois que eu tenho o desenho do processo realizado, é definir o modelo de dados do meu processo. O modelo de dados do meu processo são os atributos que eu devo ter acoplado ao processo que vão dar vida ao processo e vão fazer com que cada processo seja diferente do outro. É através dos atributos do meu processo que eu identifico diferenças entre uma instância que está sendo executada de outra. E é esse conjunto de atributos que permite que eu manipule informações, mostre informações para os meus usuários e faça a comunicação de dados e de informações entre as pessoas e os sistemas que o processo está orquestrando. Além disso, na automação, eu também vou configurar cada uma das atividades do meu processo. Então, no processo de compras, por exemplo, que tem uma etapa de solicitação, de avaliação de pedidos, de compra de material, cada atividade do meu processo vai ter uma ficha onde eu vou configurar características desse processo, características dessa atividade. Como, por exemplo, quem deve fazer cada atividade, quais os prazos que devem ser seguidos para que a atividade seja executada dentro de um SLA definido, se deve ou não enviar e-mail informando que a atividade está pendente de ser executada. Então, ao longo de um projeto de desenvolvimento, eu vou configurando o meu processo para poder ensinar o BPMS, para ensinar o motor de processo como ele deve executar esse processo. A partir do momento que eu faço toda essa configuração, configuro cada elemento do meu processo, defino meu modelo de dados, digo como o processo deve executar cada atividade. Eu tenho, então, o processo pronto para a etapa de execução, que é quando eu vou disparar o meu processo, as pessoas vão solicitar pedidos de compra, solicitações de férias, seja que tipo de processo for, e essa solicitação vai gerar uma instância do processo que vai ser executada de acordo com o desenho do processo definido, e essa execução vai disparar atividades automáticas que vão ser feitas por sistemas e atividades humanas que vão ser feitas por pessoas. E no caso das atividades humanas, vão para um local que a gente chama de workspace ou lista de trabalho, onde as pessoas recebem essas atividades, verificam quais são as suas pendências, abrem as atividades, verificam o que elas têm para fazer, de modo que elas possam concluir as atividades informando as informações desejadas e aí, concluindo a atividade, dar seguimento ao processo. À medida que vários processos vão sendo executados, o motor do processo ele é responsável por orquestrar todo esse conjunto de ações. Essa é justamente a grande função do BPMS. É conhecer o processo que deve ser executado, saber ler esse processo e entender que quando ele chega numa atividade humana, determinadas pessoas devem ser sensibilizadas que elas têm uma atividade a fazer. Que quando o processo chega numa atividade automática, sistemas devem ser invocados para que informações sejam consultadas ou dados sejam processados. Que quando ele chega numa atividade de envio de mensagem, de envio de e-mail, trocas de informações sejam feitas entre parceiros, fornecedores ou colaboradores da empresa. E o processo vai assim, o motor do processo vai assim executando o processo à medida que o executa e vai identificando cada etapa do processo como deve ser executada e vai orquestrando o funcionamento global desse processo. À medida que esse funcionamento vai sendo orquestrado, dados vão sendo gerados. Eu vou conseguindo identificar quem fez cada atividade, quanto tempo demora, se existe um gargalo, se não existe, quantas atividades estão atrasadas, quais pessoas têm um maior gargalo de pendências na sua lista de trabalho. E todo esse conjunto de informações vai gerando dados em tempo real que permitem que eu faça uma gestão ativa do meu processo, que identifique como ele está, o estado de execução dele no momento, e que também, no momento posterior, eu consiga consultar dados históricos e aí identificar gargalos, oportunidades de melhoria, e com isso fazer um trabalho de redesenho ou de melhoria contínua.
Então essas são as 4 grandes etapas que existem quando a gente fala de automação de processos. O que a gente vai trabalhar no nosso webinar de hoje? Sobre essa automação ser realizada pela área de negócio. Quando eu falo de automação pela área de negócio, eu estou falando de pessoas que não têm um conhecimento técnico profundo em tecnologia, em programação, e que mesmo assim consigam, sem esse conhecimento, fazer a automação de determinados tipos de processo. A gente entende pela nossa experiência e por dezenas de soluções de automação de processos que a iProcess já trabalhou, que existem características diferentes para que um processo possa ser automatizado pelo negócio ou possa ser automatizado pela área de TI. Os processos que são automatizados pela área de negócio, normalmente, são mais centrados em pessoas. A grande característica desse processo é ter muitas atividades humanas. Atividades essas que têm formulários atrelados a si, indicando quais informações cada pessoa vai receber e deve imputar ao longo de cada atividade. E tem como característica ter interfaces simples, interfaces que não tenham grandes lógicas, grandes processamentos, de modo que a área de negócio possa fazer e elaborar e definir essas interfaces sem ter um conhecimento muito grande de automação. Já os processos automatizados pela área de tecnologia, além de terem as características dos processos da área de negócio, podem ter também algumas características mais avançadas. Eles podem ter um vazamento muito grande focado em pessoas e sistemas, então eu posso ter um conjunto grande de automações. Ele pode ter interfaces mais complexas, eu posso ter muitas telas com muitas regras de negócio, com muitas validações, com muitas consultas a outros sistemas e com muitas necessidades de integração. Como esses processos estão sendo desenvolvidos pela área de TI, ou seja, por pessoas que sabem trabalhar com programação, elas conseguem vencer esses desafios através do viés técnico, que se fosse feito pela área de negócio, possivelmente não seria possível. E aqui então a gente vê uma característica-chave que nós gostaríamos de compartilhar com vocês, de como deve ser uma plataforma de BPM para que ela seja utilizada pela área de negócio para automatizar os seus processos. Ela tem que ser uma plataforma simples, ela tem que ser uma plataforma produtiva, uma plataforma que um usuário com baixo ou médio conhecimento técnico tenha a capacidade de entender, avaliar, configurar e executar os processos. Ela deve ser uma plataforma que está muito mais ligada a questões de personalizar o meu processo, parametrizar o meu processo, do que programar o meu processo. Nós vemos no mercado plataformas que têm muito forte essa característica de ter uma simplicidade, de ter um viés de parametrização, e nós vemos no mercado plataformas que estão muito ligadas à programação. E esse conjunto de plataformas muito mais ligado à programação, normalmente não é a mais adequada para ser utilizada pela área de negócio. Então nós temos aqui 2 grupos de fatores chaves que são para nós a base das características que fazem com que uma área de negócio possa automatizar os seus processos. E é justamente sobre esses fatores que nós vamos falar ao longo do restante dessa apresentação. Esses fatores têm a ver com 2 atributos distintos: as características do processo que eu vou automatizar e as características da ferramenta que eu vou utilizar. Basicamente, resumindo aquilo que a gente vai ver nos próximos slides, o processo ele tem que ter uma interface simples, ele não pode ter uma interface complexa que existe um alto nível de programação. Ele tem que ser muito mais orientado a atividades humanas do que a atividades sistêmicas. E por isso ele deve ter poucas ou nenhuma integração com outros sistemas. Não que não possa ter, mas como nós vamos ver, essas integrações não podem ser complexas de serem desenvolvidas, senão a área de negócio não vai conseguir, não vai ter capacidade técnica para executá-las. Já em termos da ferramenta de BPM, ela tem que ser simples e produtiva. Tem que ser uma ferramenta que uma área de negócio, um usuário de negócio, consiga entender como funciona. E por isso, ela deve ser muito mais uma ferramenta parametrizável, onde eu configuro coisas em telas, do que uma ferramenta programável, onde eu tenho que escrever muito código para poder fazer com que os comportamentos desejados sejam executados. Portanto, tem que ser uma ferramenta muito mais orientada ao negócio, que tem essas características, do que uma ferramenta orientada a uma área de TI. Nesse sentido, eu queria começar falando um pouquinho para vocês
das características que um processo automatizado pela área de negócio deve ter para ser propício para a sua automação. A gente tem 3 grupos muito fortes, muito presentes de características que trazem essa personalidade do processo que permite à área de negócio fazer a sua automação. Processos relacionados fortemente a interações humanas, com formulários que tenham regras simples e com integrações de baixa complexidade. Aqui na tela nós vemos uma carinha típica de um processo automatizado pela área de negócio. Vocês podem ver que é um processo que tem várias atividades humanas, tem várias raias indicando as pessoas ou os papéis que fazem cada atividade, alguns gateways que definem o andamento do processo à medida que ele vai sendo executado, de acordo com a decisão que é feita em cada atividade, e dessa forma eu tenho uma característica principal desse processo, que é a interação humana e a baixa necessidade de integração com sistemas legados. Uma outra característica do processo e também da ferramenta que a gente utiliza é a facilidade em configurar cada uma dessas atividades. Por exemplo, eu estou aqui numa tela de uma ferramenta de BPM, da Lecom no caso, de avaliar o pedido, onde eu tenho, entre outros atributos, a informação de quem é o responsável por fazer essa atividade. E aí eu tenho uma série de opções aqui, onde foi escolhida que eu gostaria de definir o responsável de acordo com a função do usuário. Ao escolher a função do usuário, ele me abriu uma segunda janela, onde eu consigo identificar a lista de todas as funções cadastradas no sistema e consigo atribuir como responsável dessa atividade um papel de compradores, de recebimento ou de aprovador. Algo muito fácil, algo ligado à parametrização e não à programação. De forma semelhante, a gente tem um outro conjunto de informações aqui parametrizáveis dessa mesma ferramenta, que são prazos e ações a serem tomadas de acordo com o SLA da atividade. Então vocês podem ver que é muito fácil nesse caso eu definir prazos para alertar que a atividade está atrasada, para definir o prazo máximo de expiração da atividade, de quando eu vou avisar um gestor que a atividade já deveria ter sido executada, se eu devo ou não devo enviar um e-mail avisando o próprio executor que a atividade dele está pendente. Então são decisões que são tomadas pelo BPMS, que podem ser definidas pelo usuário não por programação, mas novamente por parametrização. Essa é a palavra-chave. E que por isso tornam simples e fácil a definição dessas características no momento de automação. Um outro quesito-chave é o que a gente chama de interface simples. A interface feita pela área de negócio não pode ser uma interface com 750 atributos, 5 abas, 20 pop-ups e um monte de comportamentos que exigem que sejam feitas diversas programações para poder coordenar a forma como essa tela vai ser executada, visualizada e submetida pelo usuário. A gente vê aqui um caso muito simples, uma tela simples, em que eu preencho determinados campos. Eu posso informar quais campos são os obrigatórios, vocês podem ver isso pelos asteriscos. Eu posso ter campos de consulta, eu posso ter campos de leitura, até mesmo coisas que poderiam ser mais complexas, mas que algumas ferramentas tornam mais simples, como, por exemplo, eu ter uma relação de mestre-detalhe, ou seja, uma informação aqui identificando uma compra e aqui identificando N itens que vão ser comprados, onde eu posso incluir mais de um item para o mesmo pedido de compra. Algumas ferramentas fazem com que esse tipo de lógica seja parametrizável e por isso seja simples de ser executado. Então, a primeira característica importante é a interface, e a interface ser simples, para que a área de negócio consiga defini-la, consiga parametrizá-la e disponibilizá-la para os usuários do meu processo. Para mostrar uma contrapartida, vocês veem aqui uma segunda tela, em que dá para notar claramente que ela tem uma complexidade um pouco maior. Ela tem muitos campos, possivelmente campos que vêm de outros sistemas ou de bases de dados, ela possui abas, ela possivelmente deve possuir uma série de validações, de obrigatoriedades. E uma tela dessa natureza vai ser muito mais difícil de ser desenvolvida e mantida pela área de negócio do que a primeira tela que eu mostrei para vocês. Então a gente tem que ter em foco que
Processos automatizados pela área de negócio têm que ter interface simples para poder conseguir sair do outro lado. Além da interface como um todo ser simples, as regras dessa interface também devem ser simples. Não que eu não possa ter regras. Hoje em dia a gente diz que não existe, ou é muito raro você ter desenvolvimento sem programação. Mas a palavra de ordem no momento é desenvolvimento com programação simples e com pouca programação. De modo que, a partir de determinados comandos muito objetivos, eu consiga caracterizar e definir certos comportamentos e, com isso, ensinar o usuário de negócio como fazê-los. Então, vocês podem ver que, por exemplo, nessa tela, nós temos aqui a identificação de campos obrigatórios, nós temos aqui uma lupa que mostra que a unidade e a cidade dessa unidade vem de uma consulta, nós temos um campo de data de solicitação que deve ter uma regra que diz que a data de solicitação tem que ser sempre a data de hoje ou para trás, nunca pode ser uma data futura. Eu tenho um campo de quantidade que tem que ser sempre maior que zero. Ou seja, eu tenho uma série de pequenas regras de negócio que eu posso definir, que mesmo que eu tenha que programá-las, a programação vai ser muito simples, vai ser uma ou duas linhas de um código muito objetivo e que por isso pode ser mantido e pode ser atribuído e definido pelas áreas de negócio, se elas tiverem um treinamento adequado. Já essa segunda tela mostra uma certa complexidade a mais, me mostra uma consulta por CNPJ, uma necessidade talvez de verificar se o dígito verificador do CNPJ está de acordo com as regras, para verificar se ele é válido. A partir desse CNPJ ele vai fazer uma consulta no banco de dados para identificar a razão e o nome fantasia da empresa, e aí eu tenho uma data de início que talvez tenha que estar vinculada também à data de um contrato, um prazo que pode ter um valor máximo, uma área de negociação e uma área tutora que talvez estejam ligadas também aos dados do contrato, ou seja, eu posso ter telas que tenham uma complexidade de regras de negócio muito maior e que, à medida que vão ficando mais complexas, começam a exigir um volume maior de programação e, por isso, começam a necessitar o apoio da área de TI para que possam ser desenvolvidas. Então, a palavra-chave aqui para a gente é pensar em interfaces simples com regras simples. Interfaces complexas com regras complexas acabam não sendo execuíveis pela área de negócio e acabam tendo que ser assumidas pela área de TI. Uma outra característica interessante de processos definidos e implementados pela área de negócio é que normalmente esses processos são disparados por formulários da própria ferramenta. Formulários simples, com poucas regras, e que eu defino no evento de início quais informações eu gostaria que fossem preenchidas para poder começar aquele processo. Essa característica é importante porque muitas vezes nos nossos processos a gente tem necessidade que o processo não seja disparado na ferramenta de BPM, mas sim seja disparado num sistema legado, seja disparado num PeopleSoft para gestão de pessoal, seja disparado num TOTUS para solicitação de recursos, seja disparado em sistemas que a empresa já tem. E que por já ter sistemas para cuidar desses assuntos, não faz sentido eu ter que refazer uma tela que já existe dentro do BPM. Esses processos que têm telas que já existem em outros sistemas vão exigir um nível de integração maior. Eu vou ter que estabelecer uma conexão entre o meu sistema legado e minha solução de BPM para que o meu sistema legado passe as informações para o BPM, possivelmente através de uma integração de um serviço, para que o processo seja iniciado. E isso, evidentemente, traz uma complexidade maior no desenvolvimento e possivelmente vai exigir também o envolvimento da área de TI. Falando um pouco de características do BPMS, de características da ferramenta, e também ainda ficando no tema formulário, é fundamental que a ferramenta tenha condições de permitir que o usuário desenvolva o formulário de uma forma simples. Vocês vão ver ferramentas de mais diversos tipos. Existem ferramentas muito poderosas que permitem que a gente desenvolva formulários super mega complexos. Só que por serem muito poderosos e por darem um nível de flexibilidade e um nível de complexidade muito grande, elas exigem
já até mesmo para os formulários mais simples, um grande nível de programação, como é o exemplo dessa tela que nós estamos vendo aqui. Vocês podem ver que é tanta tela, é tanto código, é tanta opção que nós temos para poder desenvolver a tela, que possivelmente para capacitar um usuário de negócio a desenvolver uma aplicação, uma tela de interface, de tarefa desse ambiente seria praticamente impossível. O que a gente espera é uma tela para o usuário como essa, que a ferramenta de BPM, ao invés de dar um mega ambiente de desenvolvimento de telas, nos traga um ambiente enxuto, onde eu possa, através de poucas perguntas, definir como vai ser a minha tela de automação. Por exemplo, aqui eu tenho uma tela onde eu estou dizendo o seguinte: o campo centro de custo ele é obrigatório. Ele deve ser preenchido e o valor inicial dele deve ser uma combo box com esse conjunto de valores aqui. Já o campo data, ele também é obrigatório, mas ele vai ter um valor inicial já preenchido, que eu atribuí aqui um código chamado sysdate, que basicamente me traz a data do dia de hoje. Então vocês podem ver que essa segunda solução me traz, de uma forma objetiva, a capacidade de criar a mesma tela, até tendo muitas vezes que definir algum tipo de programação, como a programação da data de hoje, da lista de valores, mas é uma programação simples, uma programação que é factível que eu ensine, que eu capacite minhas áreas de negócio e que eles tenham autonomia para modelar e programar os seus processos com base nessas informações. Indo agora para o terceiro conjunto de características, vamos falar um pouco de integrações. Na verdade, no mundo ideal, um processo feito pela área de negócios não deveria ter integrações, porque quando a gente está falando de integrações, a gente já está baixando um pouco o nível. A gente já está falando de uma relação do processo com sistemas de informação. Agora, se eu preciso ter integrações, porque sem elas o meu processo vai ficar muito pobre, eu vou avaliar quais tipos de integração eu tenho condições de passar para a minha área de negócio, implementar, desenvolver ou especificar. E aí eu vou falar para vocês aqui sobre 3 típicas soluções de integração que costumam ser atribuídas, que costumam ser apresentadas para que as próprias áreas de negócio possam fazer. A mais simples é definir uma lista de valores inicial, né? Na verdade, a gente define uma própria tabela na ferramenta, diz quais são os valores que essa tabela possui e atribui essa tabela a um determinado campo do meu processo. Na verdade, nem chega a ser uma integração esse exemplo, é basicamente a definição de uma lista de valores. O segundo tipo de integração já é um pouquinho mais técnico. Ele exige um conhecimento de bancos de dados para que a pessoa que está implementando o processo faça uma consulta em alguma tabela que tenha a informação necessária. Apesar daqui a gente já estar no nível um pouco mais técnico, onde o meu usuário vai ter que ter conhecimento para fazer um select, para fazer uma seleção de informações em um sistema, em uma tabela de um banco de dados, eu ainda assim tenho condições, através de um comando simples, de ensinar esse usuário sobre como ele faz essa operação. É claro que aqui a gente está falando de um usuário com um pouquinho mais de conhecimento. Eu costumo dizer que aquela pessoa que consegue programar muitas fórmulas no Excel, daqui a pouco até mesmo fazer uma macro, ou seja, que é da área de negócio, mas que tem um pouquinho de conhecimento técnico, normalmente não tem muito problema de fazer e implementar esse tipo de solução. E o terceiro tipo de integração é a chamada de serviços, né? Que é hoje a forma mais padrão que nós temos de implementar a integração, né, o consumo de informações entre os sistemas. Existem várias formas de fazer uma chamada de serviço. Eu posso ter um ambiente fácil de fazer uma integração com um serviço, onde através de uma interface limpa e clean como essa, eu identifico onde está o meu serviço, identifico quais os atributos de entrada e consigo, através de um guia, através de algumas telas de passo a passo, conectar o meu processo a esse serviço. Aqui a gente já tem uma questão mais técnica. Da mesma forma que na consulta ao banco de dados, possivelmente o meu usuário da área de negócio vai ter que ter um pouco de conhecimento técnico, mas eu ainda consigo fazer isso de uma forma simples. Já existem outros tipos de serviços, como esse exemplo aqui, onde eu estou fazendo uma integração com uma definição de serviços
chamado WSDL, em que eu tenho muitos atributos, eu tenho muitas informações, eu tenho que fazer transformações de dados para poder identificar quais dados do meu processo devem ser encaminhados para quais dados do meu serviço. E é evidentemente que aí eu tenho uma complexidade muito maior para poder definir e mapear os serviços dos meus sistemas com o meu processo. Esse segundo caso que eu estou mostrando aqui para vocês são o que a gente chama de integrações de alta complexidade. São integrações que normalmente a gente não vai fazer com a área de negócio e vai realmente ter que chamar a área de TI para nos ajudar a complementar essas informações. Uma outra característica interessante do processo é o envio de e-mail. E aí nós temos uma coisa interessante. O envio de e-mail ele pode ser parametrizado de uma forma muito fácil também. Aqui eu tenho um exemplo de um BPMS, onde eu consigo definir regras para dizer para quem vai o e-mail, qual o assunto do e-mail, qual o corpo do e-mail. E aí vocês podem ver aqui nesse ambiente que eu tenho o texto do e-mail com um wizard aqui embaixo, onde eu consigo ver os dados do processo e consigo jogar esses dados aqui para cima. Então, no caso desse e-mail que a gente montou, ele vai encaminhar, sempre que for executada essa atividade de envio de e-mail, um e-mail para o solicitante, dizendo que o processo da loja, nome da loja foi aprovado, sendo que o nome da loja é um atributo do processo. Isso acaba sendo simples porque eu tenho justamente esse ambiente de definição de expressão que permite que eu navegue pelos dados do meu processo e defina de uma forma fácil o texto do meu e-mail. Uma outra característica interessante que pode ser dada às áreas de negócio é a definição de regras. E aí existem várias soluções que têm motores de regra, que têm tabelas de decisão, ou até mesmo um pequeno português estruturado, que permitem que eu defina regras de alçada, de cálculo de preço, de identificação de responsáveis de uma forma simples, através de uma tabela onde eu tenho aqui as condições e atribuo valores dessas condições para poder definir um resultado. Soluções que têm esse tipo de funcionalidade permitem muitas vezes que não só a área de negócio crie essas regras de negócio, como também depois, com o processo em produção, consiga dar manutenção sem precisar fazer alterações no próprio processo. Falando um pouquinho mais agora de características das soluções de BPM, é muito importante para que a área de negócio possa ter bastante independência, autonomia para fazer os seus processos, que a solução de BPMS tenha um certo grau de facilidade na criação de indicadores. Que tenha um ambiente onde você pode definir indicadores específicos para o seu processo, sem que você precise ter um conhecimento de programação. Particularmente essa tela aqui nos diz bastante sobre isso. Vocês podem ver que é uma tela que traz um conjunto de tipos de gráficos, períodos, ela tem capacidade de identificar quais os processos que eu quero consultar, quais os atributos desse processo, e a partir dessa parametrização eu consigo criar os meus indicadores. E para cada um desses indicadores que eu crio, eu posso ainda, se quiser, publicar esse indicador num painel de indicadores que vai ser compartilhado ou por mim, ou pela minha equipe, ou por toda a empresa. Então vejam que a facilidade de criar indicadores e configurar esses indicadores sem programação também é um fator fundamental e essa característica está muito mais ligada às facilidades que a solução de automação de processos, as facilidades que o BPMS traz para a organização, do que alguma característica do processo em si. Uma outra característica interessante do BPMS é que ela tem a capacidade de ser acessado por múltiplos dispositivos. Isso vai me trazer maior independência para minhas áreas de negócio. Vai permitir que elas definam processos que possam ser executados tanto no computador de cada usuário, como também no tablet ou no celular. E é evidentemente que soluções que podem ser executadas tanto num dispositivo fixo como no dispositivo móvel, elas vão ter muito mais flexibilidade e vão dar muito mais independência para quem vai usar esse processo, e por isso vão ser muito mais poderosas. Então, para que eu tenha soluções mais robustas sem precisar de envolvimento de TI, é importante que a ferramenta de automação me dê essa possibilidade de que as atividades sejam executadas tanto no ambiente de computador como no ambiente móvel.
E por fim, uma outra característica que traz muita facilidade e muita riqueza no produto final entregue do processo automatizado é que a solução tenha uma integração nativa com o software de gestão de documentos. A área de documentos e a área de processos são áreas muito próximas. A gente costuma dizer que onde existem documentos, existem processos. Processos têm, ao longo do seu ciclo de vida, inúmeros documentos que vão sendo anexados. E um próprio documento, inclusive, muitas vezes também tem processos vinculados para fazer a aprovação e a publicação desse documento. Então, são áreas com grande afinidade. E se a minha solução de BPM tem essas duas tecnologias integradas, o meu processo pode ficar muito mais rico sem que eu precise sequer fazer algum tipo de automação, de configuração ou desenvolvimento. Normalmente, produtos dessa natureza permitem que eu carregue documentos para dentro da solução de forma nativa, que esses documentos sejam publicados no repositório, que tenham controle de versão, que tramitem ao longo do processo, que eu consiga definir quem pode acessar cada documento e que tudo isso seja feito sem a necessidade de programação, porque o próprio ambiente de BPM já provê essas características. Então, minha gente, eu procurei nesses 40 minutos de webinar apresentar para vocês algumas características das soluções de BPM e dos processos de negócio que viabilizam a automação de processos pelas áreas de negócio. Resumidamente, a gente poderia dizer que processos que são automatizados pelo negócio, eles têm como propósito serem simples, serem processos que não exijam grande esforço e grande capacidade de desenvolvimento. E por isso eles têm um predomínio de interações humanas, eles devem ser fáceis de ser configurados e parametrizados. As interfaces desses processos devem ser interfaces simples, com poucas regras de validação e consistência. Normalmente são processos que começam a partir do preenchimento de um formulário na própria ferramenta de BPM, que possuem poucas integrações e integrações essas de baixa complexidade. Já os processos, quando são automatizados pela área de TI, eles podem ter todas as funcionalidades dos processos da área de negócio, mas eles vão um pouco mais além. Eles permitem, os processos automatizados pela TI podem ter soluções mais complexas, porque a área de TI tem conhecimento para fazer essas soluções. Então, são características desses processos terem muitas interações sistêmicas, muita integração, serem desenvolvidos em linguagens convencionais, como Java, PHP, .NET. As interfaces podem ser interfaces complexas, com muitas regras de negócio. O início do processo pode ser tanto através do formulário, como pode ser através de uma integração com o sistema legado. E as integrações podem ser simples, mas também podem ser integrações de alta complexidade, com muitas transformações e muita carga de dados. E é por isso que nós temos que estar atento, dentro dessas duas colunas de processos implementados pelo negócio e processos implementados pelas áreas de TI, sobre as características do nosso motor de processo, sobre as características da solução de BPM que eu vou usar para automatizar os meus processos. Para que seja utilizado pela área de negócio, o meu BPMS ele tem que ter simplicidade no desenvolvimento, exigindo pouca ou nenhuma codificação, facilidade na criação de indicadores, acesso por vários dispositivos, um ambiente integrado com software de gestão de documentos, capacidade de definir formulários simples, de forma amigável, sem ou com muito pouca programação. Então, nesse quadro aqui vocês têm um resumo de toda a ópera. Características de processo automatizado pelo negócio, características de processos automatizados pela TI e características chaves de uma solução de BPM para que possa ser utilizada pela área de negócio. Para finalizar, gostaria de convidá-los a conhecer os cursos da iProcess Education. A iProcess oferece diversos cursos conceituais que falam justamente sobre isso, sobre automação de processos, modelagem, redesenho de processos, também sobre anotação BPMN. Vocês podem conhecer na página da iProcess Education. Gostaria de convidá-los também a conhecer o nosso novo curso de automação de processos, chamado Transformação Digital Orientada a Processos, que vai ser iniciado agora em outubro. Visitem a página da iProcess Education, saibam um pouquinho mais sobre esse nosso curso.
e também que conheçam o nosso canal de vídeo e principalmente o nosso blog, né, que tem centenas de artigos já publicados nos mais diversos assuntos, vários webinários como esse que eu vou disponibilizar para vocês. E é hoje um grande canal na internet brasileira de divulgação e de consulta a assuntos relacionados à BPM, tendo hoje já mais de 20 mil acessos por mês a esse conteúdo. Aproveito também para convidá-los a conhecer o canal da Lecom, que também tem um blog, também tem uma área de vídeos, onde esse webinar também vai ser disponibilizado e que tem muita informação, muito conteúdo interessante para que vocês conheçam. Nós recebemos aqui algumas perguntas, a gente já está próximo do meio-dia, então vou escolher algumas aqui para poder compartilhar com vocês. Uma primeira pergunta é se o BPMS ele compete com o RP, ou se eles deveriam trabalhar juntos. Bastante interessante essa pergunta, porque ela é muito recorrente. O BPMS ele não compete nem com o RP, nem com o sistema legado da organização. O BPMS ele complementa esses sistemas. Por quê? Porque normalmente os sistemas legados, os RPs, eles são muito orientados à transação, eles são muito orientados às informações, eles são muito orientados à transformação dessas informações. Enquanto que o BPM ele é orientado ao trâmite do processo. É claro que uma empresa que tem um RP ou que tem um sistema bastante completo de uma determinada área, muitas coisas do processo vão tramitar pelo RP, mas nem todas. E aí é fácil de entender por que o BPM ele complementa o RP. Primeiro, respondendo a pergunta de se ele compete ou não, vamos imaginar se eu quero fazer um processo de pagamento de pessoal, pagamento da minha folha de pagamento. Esse processo ele pode ter atividades que verifica se todo mundo preencheu a folha a pontos, se já fechou essa folha, se foi aprovado pelo gestor, se tem ou não tem horas extras, pode fazer o envio dessas informações para o financeiro, e que são etapas, são atividades típicas de um processo de execução da minha folha de pagamento. Mas evidentemente que não vai ser no BPM que eu vou fazer todo o cálculo tributário, fiscal e de encargos sobre a folha, como INSS, como fundo de garantia, provisão de férias, provisão de 13º e assim por diante. Eu não vou construir essas regras no meu BPM porque ele não foi feito para isso. Quem foi feito para isso, para ter essas regras, calcular, manter e guardar essas informações, possivelmente seja um sistema de recursos humanos. Então o BPM ele não vai assumir essa responsabilidade. A responsabilidade dele é tramitar com as informações para as pessoas certas, disponibilizando para as pessoas certas as informações corretas, ou, se for o caso, as telas do RP correto, para que as pessoas possam executar suas atividades. Então, é por isso que nós costumamos dizer sempre muito claramente, o BPM ele não compete com o RP, ele complementa o RP ou os sistemas legados. Um outro colega aqui pergunta sobre um caso de uma empresa ainda não possuir uma maturidade de processos, né, e nem recursos para adquirir uma ferramenta de automação de processos. E nos pergunta que dicas a gente daria para iniciar um trabalho com foco em gestão de processos nesse tipo de empresa. Bom, eu diria o seguinte, evidentemente que para você começar um processo de automação de processos, você tem que conhecer o seu processo, né? Você não consegue automatizar um processo sem conhecê-lo, né? Mas isso não quer dizer que você tenha que ter maturidade em processos para poder conhecer e automatizar um determinado processo. Particularmente, as coisas não começam sempre da forma ideal, né? A nossa experiência na iProcess, de mais de 16 anos de mercado, é justamente ver que são iniciativas piloto em empresas que não têm maturidade, iniciativas pilotos que dão certo, é que fazem com que a empresa tenha gás para investir futuramente na estruturação de uma área de processos, na automação de demais processos e justamente na maturidade da disciplina de processos dentro da organização. Então eu diria para vocês que o mais importante inicialmente é vocês terem vontade de fazer um piloto, de fazer esse investimento. Tendo essa vontade,
eu sugeriria primeiro se capacitarem, porque a capacitação não é um investimento pesado, que seja uma ou duas pessoas da empresa, mas buscar uma capacitação para poder estarem preparados em ter o entendimento da disciplina de processos, de como ocorre um projeto típico de melhoria, modelagem ou automação de processos. O segundo ponto, que diz respeito às ferramentas, eu sugeriria fortemente avaliar o que é não ter recursos para automatizar um processo, porque hoje em dia já existem muitas ferramentas com custo muito acessível. Essas ferramentas, elas têm vários tipos de licenciamento, mas só para dar um exemplo aqui do nosso parceiro da Lecom, que tem como forma de licenciamento da ferramenta o volume de processos que é executado. Essa forma de licenciamento é bastante interessante, porque permite que você comece a iniciativa de processos, evidentemente com menos processos, né? Porque você está começando, logo com um volume de processos menor e com isso com um investimento menor. E vai crescendo no investimento de uma solução de automação à medida que você vai ganhando corpo, que você vai fazendo outros processos, que a empresa vai entendendo a importância de ter esse tipo de tecnologia dentro de casa e com isso, evidentemente, vai disponibilizando maiores recursos. Então, eu sugeriria fortemente, primeiro, que vocês iniciem com o piloto para poder começar a trabalhar com um processo dentro da organização e que antes de avaliarem se tem ou não tem recursos, conversem com os diversos fabricantes para verificar realmente se não é possível fazer uma abordagem de contratação inicial, plantando uma sementinha na empresa, de modo a colher frutos no futuro. O nosso tempo já está estourado, gente, então eu vou agradecer aqui a presença de vocês. Nós temos algumas outras perguntas que foram enviadas. Todas elas vão ser respondidas no nosso blog. Então convido vocês a conhecerem e a visitarem o blog da eProcess, blog.eprocess.com.br, para acessarem esse material. Também a conhecerem o blog da Lecom e o canal de vídeos da Lecom, onde esse material também vai ser disponibilizado. E nós ficamos à disposição para a retirada de outras dúvidas ou para conversar pessoalmente sobre a necessidade de cada um de vocês. Agradeço muito a presença e desejo um ótimo dia para vocês. Muito obrigado.